Oiê, bora prensar e rechear um bolo comigo? Então, bora para as dicas. Gente, essa forma, ela tem 25 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Porém, o bolo, depois de recheado e confeitado, ele fica com 15 centímetros de altura. Essa é a massa pão de ló, eu já tenho aqui no canal. Ela é uma massa deliciosa que você pode estar saborizando do seu gosto ou a gosto do cliente, da forma que vocês preferir. Tá? Eu tenho essa massa aqui no canal, ela é boa para fazer bolo de pote, enfim, e fatia também. Então, bora lá pro vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que eu recheei e prensei esse bolo de 25 centímetros. Aqui eu começo tirando a massa da forma, né, desenformando. E vou mostrar para vocês, assim, eu não unto as laterais da forma, tá? Eu só coloco papel manteiga no fundo da forma. Onde a massa cresce, ela não dá aquela bolha assim em cima, ela cresce uniforme e não afunda, gente, que é o mais interessante, né? Então, bora de mais delonga, segue o vídeo para você não perder nenhum detalhe. Gente, assiste até o final. E essa é a parte 1 do vídeo, porque vai vir a parte 2. Então, bora lá! Bom, aqui eu começo a desenformar e vou cortar o meu bolo em 3 fatias. Vou remover todo o papel manteiga do fundo e depois eu venho com uma faquinha fazendo as marcações, gente, que é muito importante para você cortar os seus discos do mesmo tamanho, tá? Você marca primeiro o bolo, depois você faz esse detalhezinho com a faca e vai marcando aonde você quer cortar as fatias, tá? Aí você vem depois cortando a fatia. Eu tenho até aquele cortador, né, de bolo, mas eu prefiro usar a faca porque aquilo realmente dá um trabalho danado. Então tá aí, ó, cortei 3 fatias. Esse bolo, se eu quisesse, eu poderia cortar ele até em 4 fatias, mas como era só 2 recheios, eu cortei ele em 3 fatias. Aí está os meus morangos lavados, higienizados e cortados. A cliente pediu o recheio do bolo, né, de morango com ninho e beijinho. Então, são 2 recheios, tá, gente? Então, aqui já tá toda a preparação do morango, né? Depois que eu lavo eles, higienizo e corto, eu coloco numa peneira com 2 colheres de açúcar e deixo esse líquido que solta do morango por 20 a 30 minutos escorrendo ali dentro da pia, para depois eu colocar ele no bolo. Por quê? Porque se eu colocar ele diretamente no bolo, e depois que eu lavo, vai soltar muita água e essa água depois fica vazando na lateral do bolo. Isso já aconteceu comigo. A minha sorte que não era bolo para cliente, era para mim mesmo, tá? Então segue essa dica aí que é muito bacana. Você coloca na peneirinha, peneira que você tiver, e coloca de 2 a 3 colheres de sopa, dependendo da quantidade de morango. Aí você coloca 2 colheres de sopa de açúcar e deixa ele escorrendo por 20 a 30 minutos, já é o suficiente, tá? E depois você pode rechear tranquilamente, que não vai te trazer nenhum problema. Agora aqui eu já estou, ó, prensando, começar a prensar, né? Aí eu utilizo a própria forma que eu desenformei o bolo e vou colocando minhas fatias. E eu venho colocando aqui, ó, recheio de ninho, tá? Primeiro eu coloco o recheio de ninho, faço uma contenção ali nas laterais com o próprio recheio do ninho e depois eu venho colocando no meio, no bolo, diretamente no bolo, os meus morangos. E essa fatia ali também do bolo, eu não molhei, gente, porque o morango já solta um líquidozinho. Então, esse líquidozinho vai ser o suficiente para deixar o bolo molhadinho. Depois que eu coloco os morangos, eu venho por cima colocando o meu recheio de ninho, tá? Aí eu espalho com a espátula, tudo direitinho, e vou para a segunda camada da fatia do bolo, tá? Aí essa fatia aí, eu vou molhar ela, porque ela vai ser o recheio de beijinho, tá? Então, eu tenho aqui minha calda, 50 gramas, vamos botar 50% de leite condensado e 50% de água filtrada, tá, gente? Eu boto a metade da embalagem de leite condensado e a outra metade de água filtrada. Então, agora eu vou dar aqui uma acelerada no vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, muito cansativo, ok?
Depois que eu molhei ele bem molhadinho, porque a cliente gosta, tá? Essa cliente, ela gosta do bolo bem molhadinho. Ela tá sempre encomendando comigo. Agora eu venho com o meu recheio de beijinho e vou depositando aqui por cima dessa fatia. Vou colocar todo o meu recheio para ficar bem recheadinho, porque eu gosto do bolo bem recheado, tá? E as clientes amam também um bolo bem recheado, gente. Porque tem gente que gosta de fazer cortar aquela fatia bem grossa, né, do bolo e botar pouco recheio. Não, eu gosto de cortar a fatia mais fina e botar bastante recheio, porque o cliente ama um bolo bem recheado. Agora eu vou molhar essa parte de cima, vou embalar bem embaladinho com papel filme e vou levar para minha geladeira por 12 horas, que é muito importante esse descanso de 12 horas do bolo, gente, para depois você confeitar. Então segue comigo aí até o final, curte e compartilha para a parte 2 que eu vou botar logo a seguir. Tchau!